Tudo começa com a criação do mundo. No livro de Gênesis, Deus cria o céu, a terra, os mares e todos os seres vivos em 6 dias, descansando no 7º. Adão e Eva, os primeiros humanos, vivem no Jardim do Éden, um paraíso onde tem tudo o que precisam. No entanto, são tentados pela serpente e desobedecem a Deus, comendo do fruto proibido. Esse ato de desobediência traz o pecado ao mundo, resultando na expulsão do Jardim do Éden e na introdução do sofrimento e da morte na experiência humana. Com o tempo, a humanidade se corrompe, afastando-se de Deus. Noé, um homem justo, é escolhido por Deus para construir uma arca e salvar sua família e um casal de cada espécie animal de um grande dilúvio que destruiria toda a vida na terra. Após 40 dias e 40 noites de chuva, a arca repousou no Monte Ararat. Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio, simbolizada pelo arco-íris. Este evento marca um novo começo para a humanidade. Deus chama Abraão para deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Deus promete fazer de Abraão o pai de uma grande nação, apesar de sua esposa Sara ser estéril. Abraão demonstra fé e obediência, e Deus cumpre sua promessa com o nascimento de Isaque. A história de Abraão é marcada por sua disposição de sacrificar Isaque, um teste de fé que Deus interrompe, provendo um carneiro como substituto. Abraão é considerado o pai da fé e um exemplo de confiança em Deus. Jacó, neto de Abraão, tem 12 filhos que se tornam patriarcas das 12 tribos de Israel. A história de Jacó é cheia de conflitos e reconciliações, incluindo sua luta com um anjo e a mudança de seu nome para Israel. Seus filhos, especialmente José, desempenham papéis cruciais na preservação da família durante tempos de fome. José, vendido como escravo por seus irmãos, acaba se tornando uma figura poderosa no Egito e salva sua família da fome, mostrando a providência divina. Os descendentes de Abraão, agora conhecidos como israelitas, tornam-se escravos no Egito. Deus escolheu Moisés para libertar seu povo. Após uma série de pragas que afligem o Egito, Faraó finalmente permite que os israelitas partam. Moisés lidera o povo através do Mar Vermelho, que se abre para eles passarem. No Monte Sinai, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos, leis que guiarão a vida dos israelitas. A jornada pelo deserto é marcada por desafios e milagres, como o maná do céu e a água da rocha. Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança e guia os israelitas na conquista da terra prometida, Canaã. Esta fase é marcada por batalhas e a derrubada de cidades como Jericó. Deus instrui os israelitas a viverem de acordo com suas leis e evitarem a idolatria. A conquista e a divisão da terra entre as 12 tribos estabelecem Israel como uma nação na terra que Deus prometeu a Abraão. Durante o período dos juízes, Israel enfrenta ciclos de desobediência, opressão e libertação. Juízes como Débora, Gideão e Sansão são levantados por Deus para liderar e libertar o povo de seus inimigos. Este período é caracterizado por uma falta de liderança central e uma constante luta para permanecer fiel a Deus em meio a influências pagãs. Após anos de juízes governando Israel, o povo pede um rei. Saul é o primeiro rei, seguido por Davi, que é conhecido por derrotar o gigante Golias e por seu coração dedicado a Deus. Davi unifica as tribos de Israel e estabelece Jerusalém como a capital. Seu filho Salomão herda o trono e constrói o Templo de Jerusalém, um lugar sagrado para adoração a Deus. Salomão é famoso por sua sabedoria, mas seu reinado também é marcado por excessos e idolatria, levando à divisão do reino após sua morte. Devido à desobediência e idolatria, Deus permite que os israelitas sejam conquistados e exilados na Babilônia. Durante o exílio, profetas como Jeremias e Ezequiel trazem mensagens de esperança e arrependimento. Após 70 anos, o rei Ciro da Pérsia permite que os judeus retornem a Jerusalém. Sob a liderança de Neemias e Esdras, eles reconstruíram os muros da cidade e o templo, renovando sua aliança com Deus. Este período é crucial para a reafirmação da identidade e da fé do povo de Israel. Os profetas desempenham um papel vital na história de Israel, chamando o povo ao arrependimento e anunciando a vinda de um Messias. Profetas como Isaías, Jeremias e Daniel trazem mensagens de julgamento, mas também de esperança e restauração. Eles preveem um futuro em que Deus enviará um Salvador para redimir seu povo e estabelecer um reino de justiça e paz. O ponto culminante da história bíblica é a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nascido de Maria em Belém, Jesus cresceu e iniciou seu ministério aos 30 anos.
Ele prega sobre o reino de Deus, realiza milagres, cura enfermos e ensina através de parábolas. Sua mensagem central é de amor, perdão e salvação. Jesus é crucificado, morre e ressuscita ao terceiro dia, oferecendo a vida eterna a todos que crerem nele. Sua vida e ensinamentos transformam a história e a fé de milhões ao redor do mundo. Após a ascensão de Jesus, seus discípulos recebem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, capacitando-os a espalhar a mensagem do Evangelho. A igreja primitiva cresce rapidamente, enfrentando perseguições, mas também realizando grandes feitos. Apóstolos como Pedro e Paulo desempenham papéis cruciais na expansão do cristianismo, estabelecendo comunidades de fé por todo o Império Romano. Este período é marcado por milagres, ensinamentos e a formação das bases da fé cristã. As cartas apostólicas, escritas por Paulo, Pedro, João e outros, fornecem orientação e encorajamento às primeiras igrejas. Elas abordam questões teológicas, práticas de fé e comportamento cristão. Paulo, por exemplo, escreve sobre a justificação pela fé, a importância do amor e a unidade da igreja. Pedro encoraja os cristãos a perseverar em meio às perseguições. João enfatiza o amor de Deus e a necessidade de viver na luz. Essas cartas são fundamentais para a formação da doutrina cristã e continuam a ser uma fonte de inspiração e ensino para os cristãos até hoje. Além das cartas apostólicas, o Apocalipse de João oferece uma visão profética do fim dos tempos. Escrito em um estilo apocalíptico, este livro utiliza símbolos e imagens vívidas para transmitir suas mensagens. João, exilado na ilha de Patmos, recebe revelações sobre a batalha final entre o bem e o mal, o julgamento final e a promessa de um novo céu e uma nova terra. O Apocalipse não apenas alerta sobre os desafios futuros, mas também oferece esperança aos cristãos, assegurando-lhes que, apesar das tribulações, a vitória final pertence a Deus. Este livro tem sido objeto de inúmeras interpretações ao longo dos séculos, influenciando a arte, a literatura e a teologia cristã. Assim, tanto as cartas apostólicas quanto o Apocalipse desempenham papéis cruciais na formação da fé cristã, oferecendo orientação, encorajamento e uma visão do futuro que continua a inspirar e desafiar os crentes até os dias de hoje. Chegamos assim ao final deste resumo bíblico. Se esse conteúdo foi relevante para você e aumentou a sua fé e seu entendimento, deixe seu like como forma de agradecimento e não deixe de compartilhar para que mais pessoas possam ser atingidas pela palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.